Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José, aqui, consultor do Oportunidades Especiais, falando sempre sobre diversidade e inclusão, inclusão profissional das pessoas com deficiência. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco, vamos fazer uma introdução sobre o tema viés inconsciente, que é um tema bastante recorrente. A gente percebe, a gente vê que as pessoas sempre estão querendo entender um pouco melhor sobre esse tema, sobre esse assunto. Então, neste vídeo aqui, a gente vai fazer uma introdução para tratar de maneira ainda que panorâmica, né, porque o assunto é extenso, sobre viés inconsciente, para a gente poder sistematizar isso um pouco na nossa cabeça, né? Mas, enfim, todos nós temos, né, o nosso viés inconsciente sobre determinado assunto, sobre determinado tema, porque nós não somos, né, especialistas de tudo, né, não temos como ser. Então, neste caso da inclusão profissional das pessoas com deficiência, a gente tem o viés inconsciente muito ali também junto com o preconceito, mas não esse preconceito que a gente muito está assim desgastado, né, de falar, que é esse preconceito que a gente acaba sempre criminalizando. A gente tem que pensar que o viés inconsciente, o preconceito, eles acontecem muito também, principalmente pela falta de informação que nós temos, né, sobre determinado assunto. Então, quando a gente fala sobre viés inconsciente na questão da pessoa com deficiência, a gente acaba trazendo esse estereótipo da pessoa com deficiência, que é um estereótipo que geralmente diz que a pessoa com deficiência tem que ser tutelada, olhada, cuidada. A gente confunde muito também deficiência com doença, né? E são coisas completamente diferentes. Uma pessoa que é cega, ela não é doente porque é cega. Ela pode ter tido várias patologias diferentes que levaram à cegueira, mas, sendo uma pessoa com baixa visão, sendo uma pessoa cega, ela não é doente pelo fato de não enxergar, né? A mesma coisa com a pessoa que tem alguma ausência de membro, ou com a pessoa que tem, por exemplo, uma paralisia cerebral, que é uma deficiência física. Agora, quando isso chega para a gente, chega muitas vezes aliado ou junto, né, com assim a incapacidade, sobre o medo da gente tratar daquele assunto. Muitas vezes a gente acaba projetando os nossos medos, esse nosso viés inconsciente, o nosso imaginário da pessoa com deficiência nela mesma. Então, o que provavelmente na minha cabeça seria um problema, não enxergar, não andar, e eu acabo projetando para aquela pessoa e acho que para ela também isso é uma coisa muito difícil de lidar, né? Uma grande dificuldade. E muitas vezes, para essa pessoa, não. Ela está tão reabilitada, é uma pessoa que estuda, que sai, que gasta, que trabalha, que consome. E a questão da deficiência dela pode ser, e geralmente é, apenas mais uma característica, que ela está tão habituada que isso não é um problema para ela, né? Como é no nosso imaginário. Então, o viés inconsciente, muitas vezes, faz com que a gente, quando vai realizar uma entrevista com a pessoa com deficiência, a gente acabe falando sempre com muito cuidado, a gente sempre acabe, às vezes, sem querer, infantilizando a pessoa com deficiência. A gente, geralmente, né, acaba até de forma inconsciente tratando aquela pessoa como menor, como menos que a gente, né? A gente já vai com um certo pesar e principalmente por conta desse nosso viés inconsciente que acaba reduzindo a pessoa com deficiência. E é muito interessante porque quando a gente conversa com recrutadores, recrutadoras, né, que já têm uma certa experiência nesse sentido e empresas que já contratam há muito tempo, essa situação ela é muito bem resolvida, né, porque essas pessoas já estão, já entenderam que essa pessoa com deficiência tem sim as suas limitações, tem sim as suas dificuldades, mas uma vez bem contratadas, passando por um processo de seleção bacana, tendo as ferramentas adequadas para exercer aquela determinada função dentro da empresa, elas também vão render, elas também entregam, elas também performam, atingem as metas.
E isso vai mudando a nossa visão sobre aquela pessoa, né? Esse viés inconsciente, que a pessoa tem grandes dificuldades, que para ela tudo é difícil, que ela está sempre em busca de uma cura, né? Isso depende de cada indivíduo. Como são pessoas com deficiência, você pode sim encontrar pessoas que, às vezes, por uma questão ou por outra, ou até pelo momento de vida daquela pessoa, se ela ficou uma pessoa com deficiência há pouco tempo, há 1 ano, 2 anos ou 5 anos, né? Vai muito do momento de vida daquela pessoa, talvez ela tenha uma certa dificuldade em falar da deficiência, em tratar da deficiência. Mas para a grande maioria, principalmente das pessoas que já estão no mercado de trabalho, que estão em busca da sua oportunidade, a gente percebe que a questão da deficiência geralmente é muito bem resolvida, né? As pessoas estão no momento de outras preocupações, né? Preocupação em se capacitar cada vez mais, em buscar ali planos de carreira dentro das empresas, buscando uma recolocação profissional muito de acordo com aquilo que ela quer fazer, né? E as empresas que vão entendendo isso, se tocando disso, elas empregam cada vez mais e cada vez melhor. Então, o nosso viés inconsciente, dessa parte negativa, né, da pessoa com deficiência, ele vai moldando, ele vai modificando, a gente vai olhando cada vez mais para as competências, né, o que a gente chama hoje de skills, né, do que para, de fato, as dificuldades da pessoa. Até mesmo porque, uma vez bem alocada, uma vez bem empregada, tendo a ferramenta necessária para trabalhar, a gente pode dizer que essa pessoa não tem dificuldade, né? E quanto mais incluída essa pessoa está, melhor ela desempenha ali o seu papel, né? E também vale a pena dizer que o viés inconsciente, né, ele não é um crime, né? A gente não tem que ficar constrangido por se sentir assim muitas vezes, porque como eu disse no início aqui desse vídeo, eh, isso está muito ligado à falta de informação que nós temos a respeito. E a gente só aprende, de fato, quando a gente começa a conviver. Então, sem problema nenhum, perguntar, trazer a pessoa para perto. Na dúvida, sempre a gente vai lá, aproxima a pessoa com deficiência, conversa com ela. Muitas das dúvidas que nós temos, né, como sempre a gente fala, boa parte dessas respostas são trazidas pelas próprias pessoas com deficiência. E dessa forma a gente vai incluindo cada vez mais e melhor. Bom, pessoal, esse vídeo foi uma introdução a respeito desse tema, né? E cabe outros desdobramentos, mas eu acho que por hoje acho que tá bom, né? Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.